Muito boa noite a cada um de vocês. É sempre um grande prazer a gente ter todo mundo por aqui para ver essa live aqui, que vai ser muito bacana. Hoje, excepcionalmente, a gente tem que deixar aqui as nossas desculpas, as desculpas do Kendi, que ligou para a gente aqui, teve uma eventualidade lá no trabalho dele, e infelizmente ele não vai poder participar da live hoje com a gente. Ele pediu desculpas aí a todos que estão na sala, né? Pediu desculpa a todos, mas infelizmente ele teve uma reunião de urgência e não vai poder participar da live hoje. Então, a gente preparou aqui, deixou, né, já tinha uma aula preparada aqui, e o Yoshida, a gente vai dar uma aulinha hoje para vocês, falando sobre exatamente o mesmo tema, né? Falando sobre o mesmo tema, a estrutura Lean, né? Que a gente tem que ter nas empresas. Então, a gente vai fazer essa aula em substituição à live, porque, infelizmente, o Kendi teve aí uma reunião de emergência, aí, uma reunião de urgência em cima da hora, e não vai poder Japão, participar hoje com a gente, tá certo? Mas, da e mesma maneira, né, a gente pede a participação de vocês aqui no chat. Coloque aqui as dúvidas, as perguntas, em qualquer momento que vocês queiram, podem fazer as perguntas, tirar as dúvidas que vocês tenham aí eventuais durante a nossa apresentação. Não precisa ficar esperando, levantar a mão, nada, só coloca a dúvida aqui no chat que a gente vai esclarecendo cada uma delas aí para vocês, tá certo? Então, desculpa, para quem não me conhece, eu sou o André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores, e nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, né? Eu sou engenheiro de formação, mas foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL, e isso me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos que a gente não se via, e a gente está gratidão. construindo linha emocional, que o que é isso, né? Por que a gente fez essa história aí, né? O linha emocional é a junção das técnicas do Lean Manufacturing, organização e a inteligência emocional. E a gente juntou essas habilidades porque, pela nossa experiência, aí, a gente sempre percebeu que as falhas que ocorriam nos projetos, as falhas que ocorriam na implementação das ferramentas do Lean, normalmente eram por causa das pessoas que estavam implementando. Então, as pessoas têm os seus anseios, almejam estar em algum lugar, e isso acabava sendo deixado de lado. E por isso que, normalmente, as, os projetos, né, e tudo, as ferramentas do Lean acabavam falhando. Então, por isso, a gente entendeu que seria importante a gente unir essas técnicas também de soft skills, né, das habilidades não técnicas, né, com as habilidades técnicas, e isso a gente entende que faz uma base muito sólida para que as empresas possam dar verdadeiros saltos de melhoria de eficiência e de produtividade. Tá certo? Yoshida, vai lá, as considerações iniciais. Bom, gratidão a todos, gratidão, Borgomoni, pela introdução. Bom, falando um pouco do Kendi, que estaria aqui conosco fazendo a live, né, e agora se tornou aula, o Kendi tem bastante forte o mindset Lean, passou por várias áreas, engenharia, etc., e hoje ele é diretor comercial numa empresa, corporação japonesa. Está incorporando, além de engenharia que ele já passou, compras, logística e agora vendas. Então, está se tornando um profissional bem completo e muito gratificante ter ele como apoiando o nosso trabalho. Infelizmente, devido à reunião com o Japão, ele não pôde participar, mas estamos aqui bem preparados para contornar a situação, e essa aula que nós vamos apresentar agora, qual que é o espírito objetivo dessa aula? Eu e o Borgomoni, né, também tem que me apresentar aqui, 30 anos de Yoshida, né, 30 anos de experiência com Lean, e no começo da carreira nós aprendemos muita coisa e de forma desordenada, sem saber direito pelo que vamos passar, né? E da forma que o ambiente nos proporciona ou da forma que nós acreditamos que é a melhor forma de aprender,
nós vamos lentamente nos desenvolvendo. É muito frequente a gente não saber direito o rumo certo e nos perdermos pelo caminho. Então, hoje eu vou tentar, né, nós vamos tentar contar a história do o que é frequente, né, acontecer na nossa carreira e, ao mesmo tempo, né, lá no final, a gente vai discutir a ordem certa para aprender os conhecimentos que podem nortear e facilitar o seu progresso durante a carreira. Isso eu estou querendo dizer que quanto mais cedo você aprender esses conceitos, melhor. Quem não teve essa oportunidade até agora, ainda tem bastante tempo para fazer muita coisa interessante, né, a partir de entender onde poderia ter feito melhor, né? E vamos em frente. Opa, o Kendi conseguiu chegar, André? Será que ele... Vamos aguardar um instantinho, pessoal. Parece que tem surpresa aqui. É ele mesmo. Oi, boa noite, Kendi. Boa noite, boa noite. Um minutinho, agora que ele está colocando, está entrando o áudio aí. Colocando ele como co-host. Oi, Kendi, você pode abrir seu microfone, fica muito à vontade. Oi a todos. Tudo bem, Kendi? Desculpa aí. Gratidão. Tem nada que desculpar, muito pelo contrário. A gente estava avisando agora que você não ia poder participar. A reunião terminou antes, né, do que eu imaginava, então voltei correndo aí. Opa, gratidão. E gratidão por ter voltado aqui, ter vindo com a gente aqui. Gratidão. Que legal, que bom que tá. Que bom. Que tempo, e o Kendi estava em reunião com o Japão, né? Bem complicado essa época, né, Kendi? O fuso horário também, né? Mas sim. Deu certo. Ótimo. Então vamos seguir o padrão, né, André? Vamos lá. Kendi, podia se apresentar, dizer um pouco, assim, resumidamente, como foi a sua carreira e as suas responsabilidades na Sumidens? Sim, bom, boa noite novamente a todos, né? Eu já conheço o Yoshida há tempo, a gente trabalhou junto na época na Denso, né? E a minha carreira dentro da Sumidenso eu iniciei com planejamento e controle da produção, e onde eu trabalhei, atuei para a parte de importação, comércio exterior, suprimento de materiais para as plantas, e hoje eu atuo na parte de compras e também na área de vendas este ano, né? Então é uma carreira assim, eu só tenho a agradecer à empresa, aos meus colegas que na verdade têm me dado boas oportunidades, experiência, né? O que eu adoro muito é a troca de oportunidades, sinergia, assim como hoje espero novamente acumular de ambas as partes experiências, né? Uma boa conversa junto com o Yoshida e o André e os demais participantes, colegas aqui presentes hoje. Maravilha, gratidão, Kendi. Gratidão, Kendi. Gratidão pelo esforço, né, de acabar de sair da reunião e já entrar aqui com a gente. Gratidão por estar junto aqui, apoiando o nosso trabalho, o nosso propósito aqui. Muito bom. Então, Yoshida, por gentileza, vamos lá na introdução, né, e vamos Joia. dar sequência. Eu estava fazendo a minha introdução e começando a falar sobre a aula que nós íamos ministrar, porque você não podia vir, Kendi. Eu fiquei em dúvida agora se eu abro o PowerPoint e a gente vai conversando em cima do PowerPoint. O que você acha, Kendi? A gente pode... Pode ser, sim. Pode ser? Vamos lá, então. Sim. Acho que vai ficar legal. Bom, o que eu estava falando para o pessoal, né, Kendi, todos que estão aqui na live, gratidão por estarem aqui, é que o que seria da nossa vida se eu pudesse saber pelo que eu vou passar? Então, eu estava falando para o pessoal que seria interessante a gente ter saber pelo que vai passar para saber aonde eu preciso me desenvolver, porque no dia a dia ou pela forma que vai acontecendo as coisas, nós chegamos a alguns caminhos, né? E o caminho é mais ou menos errático e acabamos perdendo muita oportunidade de crescer mais rápido por ser errático, né? Bom, então o tema é Mindset Lean
e como nos tornarmos mais fortes, ou como tornar as nossas organizações mais fortes através do Lean. Então, vale a pena falar do Toyota Way, né? E o Kendi conhece com outro nome, Dance Spirit, né? Então, é basicamente a mesma coisa. E no Toyota Way tem 5 valores-chave para nós construirmos a nossa credibilidade e conquistar nossos sonhos, né? Conquistarmos nossos sonhos. Tá? Isso aqui é a continuação. E os 5 valores-chave, né, para nós conseguirmos progredir e ter uma carreira boa, né, com mindset forte e estar bem desenvolvido, né, é ter, né, o que nós chamamos de desafio, saber fazer melhoria, ir ao local onde acontecem as coisas, constatar os fatos e fazer o consenso do que nós vamos fazer, termos respeito mútuo entre pessoas, respeito pela organização, respeito pelos acionistas, respeito pelo ser humano, né? E trabalho em equipe, né? O senso de união e conseguir, né? Tendo esses 5 valores ou 5 atitudes fundamentais, conseguirmos, né, ter o nosso progresso. Então, só lendo rapidamente o que é o Toyota Way, desafio, né? Nós constituímos uma visão de longo prazo, enfrentando, né, desafios com coragem e criatividade para realizarmos os nossos sonhos. Kaizen, que é a melhoria. Melhoramos as operações de nossos negócios continuamente, sempre direcionado para a inovação e evolução. O consenso e fato, né? Genchi Genbutsu, né? Que é o famoso ir ao local onde acontecem as coisas. Praticamos Genchi Genbutsu. Vamos à fonte, para encontrar os fatos e tomar decisões certas, né? Construímos consenso, né? E atingimos, para construir o consenso e atingir as metas no nosso melhor tempo. Respeito. Respeitamos os outros, fazemos todos os esforços para nos entendermos uns aos outros e nos responsabilizamos, né, e fazemos o melhor que podemos, construindo, né, um ambiente de confiança mútua. Trabalho em equipe. Estimulamos, que é a união, né? Estimulamos o crescimento pessoal e profissional, compartilhamos as oportunidades de desenvolvimento e maximizamos o desempenho individual e de equipe. Bom, então, a partir daqui, existe, se eu não tivesse essas atitudes, uma espiral que nós chamamos de espiral negativa, que é uma espiral que você não faz o que precisa fazer e cada vez a sua situação vai piorando, você pode estragar a sua carreira e se for uma empresa, a empresa vai à falência. Que é essa atitude, né, de espiral negativa, né? Essas 5 palavras, né, que nós falamos, vocês estão vendo que tem um bonequinho aqui, sentado, né, apagado, né? Sem vontade, geralmente a nossa figura, né, quando nós estamos desanimados, reclamando de tudo, pondo a culpa em tudo que está à nossa volta, porque a gente não consegue se desenvolver. E o que é o que faz a diferença? Você ter uma postura voltada para o crescimento, uma postura voltada para a melhora contínua, uma postura que você vai fazendo pequenas coisas que quando você vê, você entrou num grande, né, nessa grande espiral positiva que só vai realimentando o seu crescimento e cada vez ele fica mais forte e consistente. Então, a imagem é essa eu tenho que ter espírito forte, né? O vermelho aqui é coração forte, mindset forte, Gi, técnica forte, Tai, corpo forte, né? Que é o princípio do atleta de alta performance, uma palavra japonesa, que inclusive essa aqui eu aprendi na Denso, né? No Nakamura-san, Kendi. Né? Bom, e o que é o Shin, né? Eu tenho que buscar a satisfação do meu cliente final
né, através de construir todo dia credibilidade. Como é que eu construo essa credibilidade? Usando as técnicas, o sistema de trabalho, né? E vou melhorando a gestão, pessoas, segurança, qualidade, entrega e custo, né? E enquanto eu promovo atividades, né, e fortaleço a nossa estrutura de trabalho. Isso, né, voltando para as palavras-chave aqui do Toyota Way e também o Dance Spirit é praticamente equivalente, né? Eu preciso de ter pernas fortes, corpo forte, tronco forte, né, braços fortes para realizar as coisas e principalmente mentalidade forte, buscando, me desafiando todo dia e mentalidade de progresso. Então, o que é frequente na nossa carreira é você, na época que não tem muita maturidade, tanta experiência, vai atrás de ferramenta. E às vezes precisa de um conjunto de ferramentas e você acha que uma ou duas só resolvem. E você começa a se desenvolver no lado ferramentas. Falando de Lean, né, então eu tenho que perceber quem são os inimigos da performance, que são os 3 Mus, aplicar o PDCA, aprender o que é o DDoCA, que é quando tem problema eu paro e resolvo, e ter uma sistemática mais Lean, né, mais sincronizada, mais curta, né? E eu vou, né, quando eu vou aprender técnica, eu começo a aprender a fazer Kaizen. Né? E Kaizen não é só melhorar, né? Tem que ter a busca dos fatos, entender os problemas, entender onde eu estou, para onde eu vou, né? E tem que ir fazendo melhoria. Eu já li os 2 tópicos, né? Então vamos seguir, né? E o que significa aprender a sistemática do Lean, né? Que eu vou girar o PDCA, conforme eu vou girando o PDCA, eu mudo de um nível para um nível melhor, né? Porque eu planejo, faço, executo, vou evoluindo, né? E esse processo é o processo que nós chamamos de Kaizen, sinônimo de resolver problemas, sinônimo de construir credibilidade, porque sempre eu vou estar melhor que antes. E isso faz o pessoal confiar no nosso trabalho. Quem é o inimigo, né, que entre um nível e outro, é Muri, Murar e Mudar. Pessoal, hoje não vai dar tempo de explicar o conceito nos nossos treinamentos, tem os conceitos bem explicados, de onde vem, por quê, né, mas hoje basta entender que tem 3 inimigos fundamentais: as condições que não me deixam progredir, as condições que deixam o meu ambiente de trabalho incerto e os desperdícios também. Em forma visual, o pior é o vermelho, né? E conforme vai melhorando, meu tempo vai melhorando e vai ficando tudo mais estável. Quanto mais bagunçado as linhas, né? Menos forte é a minha empresa, menos eficiente é a minha empresa. Nesse processo, eu tenho os inimigos que eu quero eliminar, tem onde estão escondidos os inimigos, e eu tenho que melhorar a performance, né? E essas performances eu melhoro para a minha empresa ser melhor, e em sendo melhor, eu atendo melhor meu cliente. Aqui tudo bem, né, Kendi? E pessoal do chat, né? Essa é a parte quando a gente ainda não tem tanta maturidade e só vai atrás das ferramentas e acaba não entendendo a parte atitudinal, a parte de organização do trabalho, né? E a gente se perde pelo caminho, vai desanimando. Tem o famoso, eu fiz o Kaizen, perdi, fiz o Kaizen, perdi, né? E como é que faz para diminuir isso, né? Para essa técnica funcionar, então eu tenho que ter estrutura forte, né? Que são pessoas bem treinadas, o atleta que treina e tem uma estratégia. Então tem estrutura de suporte, tem estratégia e coordenação de atividades, e tem a estrutura adequada para continuar lutando e me preparando para a luta de verdade. E isso aqui seria o tronco, né, dessa pessoa que tem que batalhar e progredir. Então, por que eu estou mostrando as figuras separadas, né, pessoal? Porque a gente aprende as coisas separado sem pensar que é um conjunto que tem um propósito que é evoluir, progredir, ir lá e a um lugar e resolver os problemas. Então, na parte de organização, que organização que eu estou buscando? Desenvolver primeiro as pessoas, padronizar tudo, tornar a estrutura mais enxuta possível, lead time curto, reduzir o custo da mão de obra,
né, e encurtando os processos até ficar numa situação de baixíssimo consumo de recursos. Né? Nesse caminho, né, que é a parte de organização estratégico, tem que ir lá desde pensamento corporativo lá em cima até o que cada pessoa vai fazer no chão de fábrica. É importantíssimo a conexão das necessidades da empresa, né, com o chão de fábrica. E isso aqui tem visão de longo prazo, né, de 5, 10 anos, 20 anos, dependendo da maturidade da empresa. Quanto maior a maturidade, maior esse plano macro, visão de longo prazo, né? Depois os roxins, né, bianual, trianual, o plano do ano e o dia a dia, né? Então, quando a empresa se torna verdadeiramente matura, ela está trabalhando por um objetivo de longo prazo e o que nós estamos fazendo no dia a dia está conectado com isso. E o que significa, em outras palavras, essa figura aqui, né? Que a empresa, para ela ser forte, a linha vermelha, que é o potencial de resultado, e a linha azul, que é o resultado, tem que estar completa, né? E essa é uma figura de empresa que está fraca, né? E a mais forte, ela está mais completa, e a mais forte ainda está mais robusta. Para isso que nós nos organizamos e buscamos, né, ir fortalecendo a empresa, as pessoas que vão fazer isso acontecer. E mais para o final da nossa carreira, nós começamos a ter que desenvolver equipe, desenvolver atitude, o pessoal está cansado, não anda bem, então a gente começa a se preocupar com a motivação do pessoal, né, e a parte de atitude, mindset, passa por essa parte aqui que nós chamamos de mindset coração, e essas 3 palavras aqui é corporativo, né, então, todos juntos, né, mindset e posturas adequadas, né, que é esse hominho que nós estamos falando, bem organizado, essa parte da colaboração são os 2 pés, né? Nós, juntos, em colaboração, nos comunicamos bem, trabalhando em equipe, nos desenvolvendo no mais alto nível, né? Vamos construindo credibilidade, ou seja, resolvendo os problemas usando essas técnicas aqui, né? E antes que meu cliente perceba, eu construo uma percepção que ele nem sabia ainda que precisava, porque eu estou tão adiantado, tão evoluído, que com a minha visão de longo prazo, meu desafio diário, buscando a superar, né, ou até descobrir o que ninguém descobriu ainda, eu vou trabalhando e construindo, né, esse progresso da empresa, ou seja, essa parte de inovação ainda está relacionada com a perpetuação da empresa. Então, a base são as pessoas que constroem o hoje, que é a credibilidade, e a credibilidade e os resultados me ajudam a ter fôlego para ir evoluindo e até criar inovação. Então, é importantíssimo, né, ter uma mindset forte, né, pernas fortes também, né, que é a parte do Shin, né, do mindset. Daí, né, para não acontecer isso, né, tudo desorganizado, apagado e tal, eu tenho que pensar como um conjunto inteiro. Mindset e pernas fortes, tronco forte e braços fortes para ir criando, né, uma empresa realmente forte, né? Então, vamos contar um pouquinho, né, Kendi, o que nós vivemos no dia a dia, as dificuldades para tornar esse homem realmente forte, né? Primeira dificuldade... Dá um stop share aí. Opa, perdão. Então, o primeiro ponto, né, é a gente perceber que existe esse homem, que ele não pode ter só um braço isolado, outro braço isolado, uma perna isolada, outra perna, o tronco, tudo separado, né? Significa que nada acontece. Sim, Yoshida, muito obrigado, bem colocado, né, como sempre, Sim. as suas palavras, conhecimentos. Eu, como sempre digo, né, não sou nenhum professor, nenhum doutorado nos assuntos, né, apenas sou mais um fã, mas eu gostaria de compartilhar do tema Mindset, né, o que eu vivi e, de fato, o que eu vi, como é forte o tal do Monozukuri, né, a força do trabalho da manufatura, enraizada dentro de uma planta, isso lá no Japão, né? Não foi nem na Denso.
Isso foi lá na Hitachi, que é onde eu tive uma oportunidade de trabalhar. E ali eu realmente tomei um susto bom. Qual que era, assim, né? Para tentar, vamos lá, ilustrar. Lá também, onde eu trabalhava, era uma fábrica de semicondutores, né? E é uma linha, célula. Então, imaginem que tem uma célula lá com 5 operadores e a missão do líder e dos engenheiros, né, de processo daquela linha é reduzir custo, obviamente, como todas as empresas. E o que então eu vi que aquele setor da engenharia de processo mais a produção faziam juntos? Engenharia de processo, juntamente com a produção mais o setor financeiro, eles levantavam um Pareto dos top 5, né, os 5 itens mais caros daquela linha. Dentre elas, a semicondutores, ela usa muita química também, né? Tinha uma luva especial, né? Uma luva especial resistente à química. E, obviamente, tem desgaste, né? E então, a financeiro, junto com a engenharia de processo, calcularam. Por exemplo, falou assim, ó, essa luva, o ideal é você usar 20 luvas por operador durante um mês, né? Para que você não estoure o seu custo, a despesa. Então, até esse custo tinha o tal do Mierucal, gestão visual, até onde que é o limite. Aí, o que eu achei interessante, posto isso, o que a líder daquela linha fez? Tem 5 operadores, então ele colocou 5 estantes, não é nada caro, 5 estantes, assim, parece Trilogic, né? Cada um com o nome dos 5 operadores, e colocou as 20 luvas, né? Porém, na 15ª luva, quando você vai descendo, vai consumindo de cima para baixo. Na 15ª luva, ele colocou um Kanban escrito 5, bem grande, né? E ele colocou assim, ó, falta 5 para mim gastar a minha meta do mês, né? O que eu posso gastar. Então, aquilo se tornava visual quando o operador chegava e tirava o Kanban. Aí o Kanban, ele entrava no lado do posto, onde uma menina passava em todas as linhas, todos os dias, ela coletava os Kanban. Tendo aquilo, ela comprava aquilo e trazia, repõe a luva, né? Como todos sabem, acho que do processo Kanban. Então, não tem que alguém ficar controlando, o líder ficar olhando, né? Isso rodava. O interessante que eu vi, o tal do mindset, né, já que a gente está falando, o líder colocou o desafio, o que apareceu na sua apresentação também, certo, Yoshida? Exatamente. Então, ele falou assim, olha, pessoal, usar o 20, consumir o 20 já é normal, né? Vamos tentar segurar o consumo nosso da luva em 15, né? Apenas 15 luvas por pessoa no mês, né? E vamos ver se tentar segurar nossas despesas. Ele jogou um desafio. Aí vem a discussão, né? Eu estava ajudando na engenharia, eu estava na parte da semicondutores projetos e o pessoal falou assim, por que uma luva desgasta, né? Como que se calcula a vida útil de uma luva? Quando que eu tenho que trocar uma luva? É quando ela fura, tem uma espessura a controlar, começou a discussão junto com a engenharia. Basicamente, as pessoas acabavam trocando quando furava, né? Obviamente. E a gente via que tinha desgaste de pessoas a mais e pessoas a menos, né? Algumas pessoas sempre usavam a mais, outras a menos. E aí tinha o treinamento, que era a pessoa, a maneira de a pessoa operar, né, a maneira que a pessoa fazia o atrito com as peças, ou tinha mais tempo de imersão na química, né? Então, acabava tendo essas diferenças. A gente passou a cronometrar o tempo de imersão por pessoa e setou o trabalho padrão. Falou, ó, esse operador tem um A, B, C, D, E. O operador C é o operador que tem maior eficiência, menos gasto. Então, você ensine a todos como é que você faz durar a sua luva. Aí nasceu a parte da respeito, que apareceu também no seu, e a união. Ele não foi egoísta no sentido de falar assim, eu sou sempre o que gasto menos. Não, falou, eu uso a minha luva dessa forma. Aí começou a ter comparativo e o respeito dele. Sempre teve aquele operador que gastava mais, né? E o que aconteceu? Esse operador que não gastava mais, ele doava. Eu acho que a comunicação também é importante, né? Que eu faço de um jeito que gasta menos e a comunicação saudável, né, e o respeito entre as pessoas proporciona o compartilhar o conhecimento e esse conhecimento se tornar do time inteiro, né? Exato. Aí uma menina que estava na operação, ela notou, falou assim, olha, Kenja, quando a gente coloca a luva, né, imersão no nosso processo aqui, ela acaba tendo sempre, mas a minha mão é pequena e eu tenho que afundar muitas vezes. E eu não vejo que não tem que afundar tudo isso, porque a espessura da peça que tem que estar no banho é isso, 5 milímetros. Você não precisa usar tudo isso de banho químico. Aí passou a fazer o quê? Então vamos deixar mais raso o banho.
deixa somente o necessário e ninguém tinha percebido para isso. Ah, Passou a economizar no quê? No banho químico, né? Também, que tem os seus gastos. Então, a gente passou a reduzir o gasto da luva, reduzir o gasto do banho químico. Tempo de processo não conseguiu mexer, porque é reação eu química, fiquei né? curioso, Então, a gente tem que... Kendi. Lá não tinha nenhuma oportunidade, por exemplo, de ter alguma coisa, algum dispositivo que pega a bandeja ou a peça e ele pega a luva fora do líquido? Não existia essa Não possibilidade. podia, Yoshida, Que pena, não né? podia, porque na época não podia. A linha toda era automatizada, né, no Japão, Sim, sim. mas somente essa parte do processo era o tal do black box, né, que o pessoal Sim, sim. chamava lá. Ali era meio que artesanal, né? Era assim, Ah, digamos, entendi. a parte que dava acabamento fino e por isso que tinha os operadores experientes, né, e E aí usaram de fato essas luvas caras também, né? o próprio movimento que eles faziam lá, acho que tinha bastante macete que otimizava esse processo, né? Exato. Mas o legal, né, Yoshida, É. aí nasceu a melhoria. E não parou por aí, não, né? Aí eu Hum, falei no início que tinha o Pareto, que é a parte financeira, o pessoal levantou 5 mais caro, né? A luva, chegou um momento que o pessoal falou assim, ó, deu limite, né? Eles chegaram que antes a engenharia tinha acertado que era 20 luvas a meta por mês. Passou a ser 10. O 10 passou a ser, assim, o óbvio dentro daquele setor. Ó, eu não preciso mais de hum, 10 luvas por mês por pessoa. E a gente rodou durante 3 meses e falou assim, ó, menos que isso não dá, realmente vai ter que gastar 10. Vamos partir para outro. Qual que é o outro item mais caro? A luva deixou de ser o item mais caro dentro do Pareto daquela despesa. E fomos hum. rodando o ciclo Kaizen. Né? Mas o que eu quero dizer? Né? Eu concordo muito com as colocações. Né? O desafio foi lançado pelo líder da linha. Eu quero reduzir o custo da linha. Todos acataram e foram buscar melhoria. Né? Buscar melhoria no que é o mais caro, vamos atacar o mais caro. Isso a gente faz também no Brasil e muitas empresas fazem. Acho que a diferença está no mindset dos operadores, dos 5 operadores que participaram, foram participativos e não tiveram ego, simplesmente falou assim, vamos melhorar e vamos, de fundo, vestir a camisa para Isso, atingir, superar aquele desafio. Né? isso. Aí, né, Kendi? O mindset é importantíssimo, né? Então deveria começar pelo mindset, né? E o que Isso. que é frequente no mundo inteiro, né? A gente põe a ferramenta primeiro, não faz a organização, né, promoção de atividade, e também não faz mindset. Daí você tem a ferramenta, mas o Kaizen acaba não acontecendo por causa da falta do mindset e da falta da organização e promoção de atividade. Então, essa que nós chamamos hoje de linha emocional, que é técnica forte, promoção forte e mindset forte, né, vem, né, na prática dessa forma que nós estamos contando a história hoje. Né? Bem interessante, né, que todo mundo está preocupado em que a empresa se torne mais forte, porque a empresa mais forte, né, lá no fim, atende melhor o cliente, e ela se torna mais forte ainda, pode crescer e gera oportunidade interna, né? E esse processo é o processo que a gente tem que aprender rápido, que tem que ser desse jeito, né? Todo mundo se preocupar, né? Tem mindset forte, atitude forte, né? Promoção forte, e aí que a necessidade de ter ferramentas bem instaladas, fortes, não o contrário, né? Eu não sei bem porquê, mas estão me obrigando a aprender essa ferramenta, né? Que é o que acaba acontecendo, né, Kim? Sim, sim. E o mais legal também, né, Yoshida e a todos, eu vi a humildade de todos, inclusive da engenharia, né, de aceitar que ela calculou mal. Ela super, né, ela estimou achando que precisava de 20. Né, e também a humildade da parte da diretoria e da gerência da época em não fala assim, poxa, por que você colocou 20? Precisava só de 10, mas para você atingir 10 de consumo, a metade do consumo necessário, teve aí trabalho de semanas, dias, discussões, né? Que não E, partiu somente de uma pessoa ou de um setor, né? Aí o mindset de todos, que foi importante para atingir aquele resultado, né? e sabe uma coisa que vale frisar aqui, Kendi? É que nesse processo, né, primeiro, quando se estabeleceu 20 luvas, você, por não conhecer ou fez um pequeno teste e percebeu que 20 aguenta,
de repente, o engenheiro tinha visto que aguentava 17, mas por segurança, vamos garantir e definir o 20. Ali foi um pouco diferente, Yoshida. Ele tinha, na verdade, até vou aproveitar a Sim. comentário da Eloa que colocou aqui, né? Ela colocou Hum. aqui, no meu trabalho usamos muitas luvas tátil, liberação de manobra entregar anterior que rasgou ou tingiu. Exato. Fazia exatamente isso, Eloa. Lá também fazia isso. Aí, tinha um histórico, então, né? Aí, tipo assim, não estou falando mal, tá, Eloa, por favor. Sim, Lá, sim. o que o gerente lá percebeu? O pessoal usava à vontade. Ah, rasgou, vai lá, troca, o cara entrega. Mas aí o pessoal começou a questionar a vida útil da luva, né? Com quanto tempo rasga? Por que o operador A rasga, ele traz em uma semana, enquanto que o operador C traz em uma vez por mês, né? Aí começou a discutir, aí partiu essa discussão e calculou cientificamente, né? Os engenheiros calcularam que a vida útil, isso com o fabricante daquela luva, que duraria X tempo, tinha tantas peças a produzir, tantas horas de imersão no banho, tantas horas de atrito. Falou assim, ó, vai ser 20 mais ou menos estimados, né, para aquele mês, aquele função. Então, eles calcularam. E até onde Entendi. saiu o desafio da diretoria, falando assim, olha, não faça simplesmente o uso, né? Não deixe andando, a carroça andando à vontade, à solta. Tenha um controle sobre isso. E daí ele falou assim, comece a pendurar as luvas, quanto custa uma luva, quanto custa uma sapato de segurança e tal, e começou a ter tudo que é custo dentro daquela fábrica, né? Porque tá visual e a informação é distribuída, também começa a aumentar a consciência, né? Se ninguém fala que é importante controlar, não diz quanto custa, é igual aquela história que a gente já falava antigamente, é tudo preço de banana, né? Hoje nem banana, mas tá barato mais. Não tá barato, né? A Elo comentou agora, né, que ela vai levar a ideia e fazer esse acompanhamento para tratar dos melhores. Assim, eu acho uma boa oportunidade, né? E é importante, né? No caso, obviamente, eu tive essa experiência no Japão, eu tentei trazer ao Brasil, tá? Eu vou contar um pouco também do outro lado, dos desafios que eu tive. E está muito ligado ao mindset, que tá o que você falou, né, Yoshida? Exatamente. Operadores, assim, chegaram e falaram assim, Kendi, o que eu ganho com isso? Né? O meu salário aumenta, né? Eu vou ter promoção, gastando menos e tal. Então, eu tive que começar a trabalhar pelo mindset. Por quê? No Japão isso já estava pronto. Era óbvio para eles, né? A gente até discutia com meninas recentemente novas, recém-formadas, assim, em colegial, 18 anos, 20 anos. Era esse tipo de pessoa que estava na linha. Eu tomava café, conversava com eles, né? E eles falavam assim, olha, gastar menos é legal, né? É bom para o planeta, é bom para a empresa, então o que eu puder fazer da minha parte, eu quero. Então, talvez eu esteja sendo muito, talvez assim, radical, quando tu comenta assim, mas estou contando experiência própria, tá, pessoal? Então, não digo que todos são assim, mas eu, né, encontrei um pouco dessa dificuldade quando eu trouxe numa linha aqui no Brasil e tentei implementar com algumas pessoas. Por quê? Aí, o Yoshida, eu lembro de você falando do Tachibana, né, da Toyota, falando que ele odeia Kaizen, né? Porque Kaizen é chato. Isso. Kaizen é chato, porque, olha, imagine vocês todo dia sendo cobrado, sendo monitorado, gastou a menos e tal, então tem que ser divertido, né? Há meta, há objetivo, mas não Sim. pode se tornar chato, mas há cobrança nisso, né? E até contando a história rapidinho do Tatibana, né? Que ele fez uma enquete e perguntava para todo mundo, por que você gosta do TPS? Por que TPS é importante? Aí é a bela filosofia, porque reduz custo, não sei o quê, né? Aí chegou uma hora que ele se enervou e falou assim, eu odeio o TPS! Aí o que ele quis dizer com isso? Quando você pensa no TPS com mindset no mais alto nível, você tem que trabalhar para valer, não só você, todo mundo tem que trabalhar para valer todo dia até morrer. Né? Então ele falou num tom, fez essa enquete e falou desse jeito, num tom irônico, né? Porque a gente aqui no Ocidente nós fazemos um Kaizen e faz festa. E ele falava para a gente que o importante são os 99 que faltam, não aquele um que você fez. Exato, exato. Né? Então é eterno, né? Com Exatamente. a luva era isso, conforme eu falei. Terminou a luva, fomos atacar outro item.
Então, a gente falou assim, poxa vida, todas aquelas horas que a gente estudou, aquele banho químico, aquele processo, de nada adianta, não, já terminou, agora vamos para outro projeto, né? E olha só o detalhe, cada projeto é um aprendizado que vale ouro, né? Esse aí também é um Exato. dos outros, esses desafios geram aprendizado e esse aprendizado vai tornando a nossa forma de trabalhar mais forte, né? Tanto é que aquela equipe, Japão tem muito do CCQ, né? E Círculo de apresentações de qualidade, né? Eu não sei se todas as empresas chamam de CCQ, né? Acho que tem outras círculo também de como controle de qualidade, né? Que no Brasil, né? isso. E de fato faz isso para motivar, incentivar que pessoas assim do chão de fábrica pensem, promovam, né, as atividades de melhoria. E eles foram apresentar. Então, isso aconteceu de uma forma assim tão natural e tão legal que eles foram, depois, cada um daqueles 5 que eu soube, foram promovidos a líderes. Dali a alguns anos, cada um virou líder de umas células. Porque a empresa simplesmente quer que aquelas pessoas que têm esse mindset sejam multiplicadores. Criem mais pessoas assim, né? Tendo um ambiente de pessoas que praticam, é muito mais difícil ter a chance de desandar e ninguém mais faz, né? Se vira hábito, né? É muito mais fácil fazer a manutenção, eu vou dizer assim, e aumento do nível, né? É isso aí. Deixa eu fazer um intervalinho aqui para a gente, desculpa, para a gente lembrar do nosso workshop do próximo sábado, né? A gente vai fazer o nosso workshop em linha emocional no próximo sábado, das 9 da manhã às 18 horas. A gente vai estar junto com vocês fazendo 4 dinâmicas. São 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas misturando a parte emocional, que é uma amostra, que é um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento. Esse workshop é totalmente gratuito, você ainda tem direito a um certificado de participação, mas para estar junto com a gente, precisa fazer a inscrição. Então eu coloquei para vocês aí, sei que boa parte do pessoal já está inscrito, mas quem ainda não se inscreveu, tá o link aí, clica lá, faz a inscrição, é rapidinho, e aí a gente vai estar junto no próximo sábado, tá certo? Maravilha. O Kendi já leu algumas aqui, maravilha, ótimo, que me ajuda bastante aqui. A gente consegue ler tudo até o final, isso é sempre bom. Aí o Diego colocou aqui, ó, boa noite a todos. Kendi, neste exemplo da luva, teve um grande envolvimento de todos, principalmente pela maturidade da equipe e mindset positivo. Porém, quando a equipe não está engajada, como eram os trabalhos para unir o processo como um todo, um propósito, promover o Kizuna? Como fazia isso? Não sei se lá no Japão você viu isso, provavelmente aqui no Brasil que você passou, como você comentou, né, que a maturidade não era tão Exato, grande da equipe, né? Como que foi exato. desenvolver esse time aí, envolver o pessoal no propósito de melhorar, né? E que você teve esse trabalho de falar um por um. Como é que foi isso aí? O Kendi agora há pouco falou do óbvio, né, que lá são os atarimais, né? Tem um processo, tem uma maturidade X que vira óbvio, né? Como aqui não era óbvio, tinha que construir esse óbvio mexendo no sentimento das pessoas, né? Mas o que eu percebi, né, Diego, muito boa sua colocação, de fato, o que você está perguntando foi o meu choque, né, quando eu comecei a conversa, que é o tal do mindset, o quanto que essa mindset faz a diferença. Porque as atividades em si que a equipe estava fazendo não é nada diferente do que eu fazia no Brasil com as equipes nos Kaizen. A questão era a continuidade daquela atividade, né, de uma maneira que eles atingiam até o fim mesmo, né, e todos participando, sem nenhum dos membros saindo. Que tem muito a ver o tal do Kizuna, né, que é a ligação, né, a união entre as equipes, né. Porém, no Brasil, realmente, teve um pouco mais de interesse, eu não sei se a palavra é correta, mas é egoísmo, né? Egoísmo do tipo assim, do eu, né? Eu quero promover, eu quero levar essa melhoria. Então, a gente teve que criar um pouco mais o mindset das pessoas, da união da equipe. E, incrível que pareça, todo mundo entende o conceito, mas na hora H da prática, você vê que um ou outro acaba sempre saindo. Então, aí teve muito treinamento, né? Inclusive, eu não sei até onde posso dizer, né, Yoshida, mas acho que posso compartilhar um pouco só da À experiência, vontade. né, de fato, Sim, sim. do dojo, né? Dojo da empresa. Quem fez arte marcial, acho que sabe essa palavra japonesa, dojo, é academia, né? Onde você pratica, né? No dojo, karatê dojo, judo dojo, é onde você pratica as artes marciais, pratica o seu Shingi Tai, né? Que o Yoshida colocou.
E na Denso, também na Toyota tem, né? Tem a dojo, né? Os japoneses gostam muito da escola ou da academia, onde eles trabalham muito o mindset, né? Fugindo um pouco da parte da automotiva. Eu fui muito colega também do um senhor, né? Ele foi a pessoa que trouxe. Eu era criança ainda, mas ele trouxe o Yakult. Não sei se todos sabem, acho que alguns tomam aí o Com Yakult. certeza, sim. Eu trouxe o Yakult ao Brasil. Lactobacilos vivos. Isso, e empresa japonesa. Aí ele falou assim, olha, no Yakult, no Japão, era muito comum ter as tias, né, que com aqueles carrinhos brancos vai vendendo de bairro em bairro. No Japão era comum. Eu cheguei no Brasil, isso nos anos 80, no início, e ele falou assim, deparei, as mulheres que contratei não sabia fazer cálculo. E como é que ela vai vender Yakult, né, fazer cálculo, tudo, Cobrar, dar sem troco, fazer né? a matemática, né? Primeira coisa que eu fiz aqui não foi ensinar como vender o Yakult ou falar do Yakult, foi matemática, né? Aí ele partiu assim, desceu assim e ele foi assim, aí eu criei o tal do Kizuna, o confiança, né? Entre as mulheres que saíram para vender, porque eu literalmente transformei a vida delas e eu mostrei o meu maior interesse em que elas sejam promovidas e elas consigam a vida melhor, né? Isso ficou assim gravado para mim, né? Outras palavras, mexeu com a mindset, né? Porque imagina, as mulheres naquela época que, de repente, não tinham oportunidade, né? Trabalhar, foram vendendo Yakult, aprendendo matemática, tendo ensino. Algumas eu ouvi falar que até graduaram em faculdade depois, Sim, mostraram mais porque interesse em além estudo. de aprender matemática, aprenderam técnicas de vendas, né, como conversar com o cliente, e daí pega gosto, Incrível né? que pareça, Yoshida, eu perguntei isso daí. E o senhor falou assim: eu não ensinei nada de técnica de venda, porque as mulheres elas tão tagarelas, tão amigas, tão simpáticas, que já se vendia por natureza. A questão era Ah, o entendi. cálculo, vender certo. Ele falou: vender a quantidade certa no valor certo, né? Entendi, que Ele legal. falou assim: nisso eu aprendi com elas, ser simpático, o jeito brasileiro de se vender. Aí ele Ah, falou assim: entendi. eu fui muito, né, de certa maneira, sendo boas palavras, contaminado por essa calor, né, essa alegria que se tem aqui no Brasil, E né? você Ele falando falou: isso, Kendi, minha infância era essa. Sempre tinha aquelas senhoras, as moças que vinham trazendo carrinho, parecia carrinho de feira, né? Trazendo o Yakult, era muito legal quando era criança. Mas pode então, continuar, Kendi. questão, né, eu vejo que, né, o Dauron, ele pede para falar um pouco mais de mindset, mas o mindset, a palavra é meio vaga às vezes, né, subjetiva. Eu mesmo, sinceramente, eu digo, pessoal, que eu não sei ainda dizer se falar, me descreva o que é mindset, cada um tem a maneira de pegar, né? É mudar a mentalidade, é mudar o modo de pensar, é mudar a maneira de agir. Tem várias, acho que, descrições. Mas em uma única palavra que eu vi na indústria, pelo menos lá no Japão, era realmente, partia-se da educação, partia-se do teórico, mas o principal era concordar. Concordar se as pessoas queriam fazer aquilo. Se concordava com essa ideia, topava em trabalhar em time, naquele trabalho e estar engajado, né? Acho que o Mayumi-san usa a palavra certa, né? Que é o Kizuki, né? Kizuki é convencer, fazer Perceber, né? fazer Perceber. perceber e, em percebendo, se convence. Então, aí realmente, né, tem a palavra, a parte em que a pessoa, às vezes, ela conhece, né? Então, a gente está falando aqui muito, vocês falam muito do TPS. Todo mundo conhece TPS. Agora, você concorda em totalidade com o TPS? Se você não concordar, você não vai praticar. Acho que tem muito disso na parte do mindset, né? É. Do que Então, ficar forçando a barra, o principal mecanismo é fazer perceber. Tipo, se eu não isso. uso, dá problema, ou eu sofro, se eu uso, é muito melhor, consigo fazer mais sem me esforçar, né, sem me desgastar. Então, aí, esse sem me desgastar e ainda dando resultado positivo, tô dentro, né? Agora eu tô me massacrando, tá pior, né? E estão me acabando, eu não vou querer fazer, não quero continuar isso aqui, né? Então, esse processo de fazer perceber os benefícios, né?
e que serve para você sofrer menos, também faz parte do fazer o pessoal perceber que é importante e é útil, né? Eu vejo, né, agora, fazendo um pouco do link do seu episódio com o Tatibana, que ele falou que odeia TPS, ele falou isso provavelmente porque ele era o líder, né? Ele era quem tinha que incentivar, quem não poderia desistir, tinha que promover, manter a equipe engajada. Então, eu acredito que, para engajamento, é fundamental ter um líder forte no time que não desista e mantenha realmente a união e que ele faça a promoção do mindset. De fato, o que aconteceu, no que o exemplo que eu contei, dos 5 operadores, tornaram-se líderes. Por quê? Eles engajaram, fizeram um projeto até o fim com um líder forte, entenderam a cultura, a maneira de promover e passaram a ter mais liderança em outras, né, equipes também, né? E, viu, Kendi, até fazendo um complemento, então cada indivíduo tem que querer fazer, tem que sentir que é bom e querer fazer. E esse líder forte que você citou, Tatibana-san dizia assim, se você deixar, por exemplo, uma empresa tipo automobilística, se você deixar solto, né? Logo no começo você falou sobre não se preocupa com custo, né? Deu vontade, troca luva, né? Quando você não se preocupa com custo, pode acontecer assim numa alegoria, né? Que o Tatibana-san gostava de exagerar para fazer a gente perceber a ironia da coisa. Se deixar, a gente usa palete de ouro. Se deixar, faz máquina de ouro. Se deixar, usa ouro. Se deixar, né? Tudo vai ser de ouro. E vira um custo inviável. Né? Então, tem que ter a melhor satisfação do cliente, que inclusive o custo-benefício é uma satisfação do cliente também, né? Olha, o Diego colocou um comentário interessante aqui. Ele falou: para mim, mindset é acreditar que possamos evoluir com coragem, sabedoria e sinceridade. Eu concordo, viu, Diego? Por quê? Eu imagino, né, ou pelo menos eu acredito que eu tenho um pouco dessa mindset lean. Dia de hoje, na pandemia, falta material, falta navio, falta container, falta tudo. Falta chip. Você vai sentar e chorar? Não, né? O que eu estou fazendo no dia a dia? Coragem de encarar a realidade, buscar as oportunidades, as soluções e ser sincero. Eu sou muito sincero com cliente, com fornecedores, com colegas, muitas vezes, e eu peço ajuda. Muitas vezes eu peço ajuda. Não consigo resolver tudo sozinho. E aqui assim, a sinceridade ajuda a construir a confiança mútua e também, no meio desse caos, né? Serenidade. Sim. Porque senão a gente enlouquece, né? Exato. Pela Acho que tranquilidade do todos os Kendi profissionais hoje estão aqui, fazendo. saindo da reunião, que nunca é muito tranquilo, e se teve uma reunião extra aí, é porque tem algum problema grave pegando fogo aí, e chegou tranquilo, sossegado, tá tudo bem, tá conversando aqui na boa. Gratidão imensa. Gratidão imensa, Kendi, fantástico, maravilha. E o Dauroni colocou também um comentário aqui que é bem bacana, que ele estava falando do mindset, né? Mas tive um professor que dizia que quando os problemas acabam, temos que provocar novos. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. E isso faz parte do mindset, sem dúvida, viu, Dauroni? Isso faz muito parte do mindset, que é ter o mindset de tem que melhorar sempre, tem que estar sempre melhorando. Não teve mais problema nenhum? Vamos criar um. Vamos colocar um target um pouquinho melhor ali para a gente ter um desafio para poder alcançar, ter um estímulo para poder correr um pouquinho mais. Né? Isso é fantástico. E é exatamente isso. Eu estou nesse nível, né? Que eu vivo falando no treinamento. Eu estou num nível e em determinado momento eu tenho que ir para outro nível, né? Se o mercado está pedindo para esse nível, eu estou reagindo, né? Mas se o mercado ainda não está pedindo e eu, pensando em deixar minha empresa mais forte, estabeleci que eu quero estar nesse nível ou até mais alto, esse é um problema criado. Né? Se o mercado já está nesse nível e eu estou correndo atrás, é um problema reativo. Eu estou reagindo a uma situação. Mas o proativo, o cara que é competitivo de verdade, ele cria problema para ficar forte antes do problema acontecer, antes da crise vir. Isso aí é outro valor que a gente preza muito,
que é o Kikikan, que é o senso de crise, e eu me preparo antes da crise vir. E acho que é importante, né, Yoshida, Sim. até vale eu compartilhar, acho que, da experiência. Quando você traz assim muito conhecimento, muita experiência, vai para um time, principalmente quem é novo, né, no mercado, quem não conhece, acho que não adianta nada você levar algo assim de outro espaço, outro mundo, né? Ou Exatamente. desafios altos, né? Porque já desmotiva de cara. Tirando o exemplo da luva que eu comentei agora no início, o líder foi muito coerente, esperto em falar, ó, desafio, que não era nem desafio, era obrigação. O desafio todos tentem primeiro atingir o consumo dentro de 20 luvas no mês. Depois ele falou assim, conseguiu 20, vamos para o próximo passo, 15 luvas. Aí ele falou assim, ficou 15 luvas, até, eu tenho certeza que na época, até eu lembro agora, 20 luvas, 15 luvas, operadores, tudo novos, 18, 20 anos, chiaram, falaram assim, puta, aquele líder chato, né? De novo cobrando, né? Mas, olha, o que eu vi, mudança do pessoal, a partir do momento que eles tocaram a atividade, primeiro, muito contra a vontade, mas um pouco assim, respeito, né? Respeito ao líder. A partir do momento que eles começaram a atingir os 15, aquilo começou a se tornar desafio próprio, pessoal deles, né? Se tornou divertido. Tanto é que, 15 para 10, o líder não estava nem mais cobrando. Era deles, era o orgulho e honra deles. Então, acho que esse ciclo que tem que promover. Isso é ligar a espiral positiva de verdade. Isso é ligar a espiral positiva e isso é ter propósito. Né? Na hora que as pessoas têm propósito, estão conectadas com propósito, não precisa o líder estar mandando. Aquilo era importante para eles, não era importante para o líder, porque o cara estava lá, tem que fazer, vai lá, é isso aí. Ele fez porque era importante para ele. Foi uma satisfação pessoal, ele o aprendizado de fazer isso. Que ele faz. Né, que ele faz todo dia. Isso é fantástico. Isso é porque muito senão bacana. Fica chato, todo dia igual, não aprendo nada aqui, né? Agora, tendo que melhorar, eu estou me desafiando, estou aprendendo alguma coisa, estou testando isso, aquilo, né? Tem hora que piora, tem hora que melhora. Que legal, que experimento legal, né? E assim você acaba se desenvolvendo, né? E engajou a engenharia também, viu? Na época. E eu acho que é esse ciclo que tem que ser trabalhado em todas as empresas, né? Hoje, na empresa também, eu tenho mesmos desafios, as pessoas são diferentes, momentos são diferentes, né? Em home office, você não consegue, muitas vezes, ir ao game, ao chão de fábrica, mas tudo se adapta, tudo se reinventa, né? E não adianta reclamar, tem que fazer, né, Kendi? É exatamente o mindset que, né, sim. nosso colega, o Diego, colocou, né? Exatamente. Acreditar, vamos evoluir, coragem, sabedoria e sinceridade. É isso aí. Não é porque o cara leu 10 livros TPS que o cara vai mudar a empresa. Não adianta, né? E não adianta chorar que não tem, como você falou, não tem navio, não tem matéria-prima, não tem isso, não tem. Falta chip no mundo inteiro, tem que ficar chorando, pelo amor de Deus, para receber. Não adianta fazer nada disso, tem que organizar, claro, fazer o melhor, o mais além do normal, né? Fazer o máximo possível, mas além disso, está fora da nossa mão, né? Não está na nossa mão, não está no. A gente não tem o poder de estar mudando algumas coisas. Então, temos que seguir no melhor dentro do que é possível, né? Não Exato, André. E nesse sentido, né, a gente falou do líder, né, exemplar, que não desiste, que puxa, engaja a equipe. Acho que é uma pessoa que é fantástica, né? E acho que alguns dos membros aqui já participam, já devem conhecer, com certeza. Quem não conhece, eu recomendo e fortemente que vá ao live que o Yoshida e o André vão estar chamando, que é o Mayumi, né? Que é o Mayumi-san. Esse sim é o líder exemplar que sabe engajar, motivar a equipe e transformar uma planta inteira. Eu respeito. É fantástico, simplesmente espetacular. Não sei se vocês vão convidar, né? Sim. Vamos convidar ainda o Mayumi, né? A gente convidou mês passado, então a gente está intercalando, porque o Mayumi já está com 78, não é isso? Já tá 70 e pouco. O pessoal tem que aproveitar enquanto ele estiver participando, tem Mayumi, na verdade. Né? Enquanto tem Mayumi. Mas lá na nossa plataforma tem uma série de lives com eles aí, os nossos alunos que estão aqui já conhecem ele mesmo. Viu, pessoal?
vamos colocar um projeto pessoal nosso, fazer um time, né, para ir visitar as empresas no Japão, né, ciceroneado pelo Mayumi-san. Ser fantástico. Tem que ser rápido, a gente tem que se organizar. Tem que ser rápido, tem que ser depois da Covid. Já está acabando, gente. Calma que a gente chega lá. Né? O Dauroni já está levantando a mão lá. Eu estou nessa. Estamos juntos, com certeza. Gente, já deu 10 horas. Kendi, já deu 10 horas. O papo tá ótimo, a gente nem percebe aqui, eu nem vi o tempo passar. Agora que eu bati o olho no relógio ali, que eu fui perceber. E o Michael aqui já, ó, o Michael tá lá no México, né? O Michael tá lá no México, é nosso aluno, tá lá falando, eu quero ir, tô nessa, né? O Wilde tem que pôr uma meta para ir para o Japão, é isso aí. Maravilha, estamos todos juntos, uma imensa gratidão aí, maravilha pela participação de todos vocês. Kendi, passamos das 10 aqui, nossa imensa gratidão pelo teu esforço extra aí em estar com a gente, por estar junto com a gente aqui apoiando o nosso trabalho, de gratidão de verdade mesmo, porque a gente sabe o quanto que é tumultuado e quanto está tumultuado esse momento aí de falta de matéria-prima, de retomada da indústria, de, né, faltando chip no mercado, faltando um monte de coisa no mercado. Problema logístico. Correr atrás, aí, problema logístico, falta navio, aí quando tem matéria-prima não tem navio, é uma coisa de maluco, né? Então, nossa imensa gratidão por estar com a gente aqui e infelizmente, tenho que te pedir as considerações finais, por favor. Eu só tenho a agradecer, né, a todos. Eu sei que meio da semana, todos estão cansados, todos têm esse compromisso, né, em aguentar aí até o fim. Eu realmente fico feliz se eu pude contribuir, nem que seja com algum momento, nem que seja exemplo negativo. Às vezes a pessoa não concorda, tudo bem, que leve como exemplo negativo, eu não vou fazer isso. Mas que o tempo que a gente passou, né, eu tenho contribuído com algo a mais, né, para a experiência de todos. Gratidão a Yoshida, ao André e a todos aqui hoje participando. Obrigado. Maravilha, Kendi, gratidão. Yoshida, por gentileza, considerações finais, vai lá. Estou emocionado, não consigo nem falar. Toma um golinho d'água aí. Bom, gratidão, Kendi, gratidão a todos que estão aqui na aula live, né, que realmente se tornou live, né? Gratidão e exatamente, pessoal, nosso aprendizado é um aprendizado longo, né? Uma das mensagens de hoje a gente sempre busca, né, quase a maioria das pessoas, empresas no mundo estão buscando aplicar Lean, começando pelas ferramentas. Mas a ordem certa é mindset, né, atitude, comportamentos, promoção de atividade, né, para esse mindset, esse grande projeto, propósito que as pessoas, as empresas têm se tornarem realidade. E a ferramenta é o meio através do qual nós realizamos isso. Então, atitude, organização e técnicas, né? Como no dia a dia todo mundo quer aprender técnica, né? Que é mais fácil aprender técnica do que aprender comportamentos e organizar a atividade. Então, fica tudo desorganizado e o efeito acaba perdendo, né? Mas importantíssimo, gente. Mindset, atitude, organização e as técnicas. Esses três, no mais alto nível, nos capacita para vencer na vida, para progredir, para a nossa sociedade ser melhor, né? Então, esse é o nosso propósito de vida e estamos à disposição, né, para todos que estiverem dispostos, né, a fazer essa grande jornada e fazer isso torna a vida muito mais leve, muito mais divertida, com significado e, no fim, né, a alegria de viver, né, a gente vai chegar, né, Shingitai, Kizuna, Kikikan e Ikigai, né, que é alcançar a nossa plenitude de vida, né, fazendo até, além de sermos felizes, fazer o que o mundo precisa também, né? Gratidão a todos. Gratidão, Kendi. Gratidão a todos presentes. Gratidão, Borgo, por estarmos juntos nessa grande jornada. Felicíssimo. Maravilha, Yoshida. Gratidão, Kendi. E gratidão a cada um de vocês que estão aqui dedicando o tempo de vocês junto com a gente. Isso deixa a gente extremamente feliz. Saber que tem pessoas
que, assim como nós, né, tentam se melhorar a cada dia, tá um pouco mais evoluído a cada dia, dar um passo, né, um passo à frente por dia, para a gente poder mudar, para a gente poder mudar o mindset, mudar a forma de pensar, ser melhor, nos tornarmos pessoas melhores, para poder nos tornar profissionais melhores e assim a gente mudar o lugar que a gente mora, mudar o lugar que a gente trabalha, mudar o lugar que a gente vive, e aí a gente consegue fazer o que a gente se Inclusive melhorando a propõe. nossa vida pessoal também, né, André? Exatamente, fazer o que a gente se propõe, né? Que a gente se propõe é a gente estar impactando as pessoas, estar transmitindo conhecimento, isso torna a gente verdadeiros privilegiados por terem vocês aqui. Então, a nossa imensa gratidão a cada um de vocês que estão aqui tentando se melhorar. Então, a gente tem a certeza que cada dia a gente vai aumentar esse nosso exército, esse nosso time aí de pessoas que querem impactar e transformar o mundo. E se a gente quiser, a gente vai transformar e entregar para a próxima geração um mundo muito melhor do que a gente recebeu. Então, a partir de agora, todos os microfones abertos, porque a gente agradece a presença de vocês e o nosso aplauso vai para vocês. Gratidão, Gratidão, Kendi, gratidão valeu. a todos. E amanhã Gratidão, todos Borgo. aqui de volta, que a gente tem mais live, mais bacana ainda. Tá bom. Gratidão, gratidão. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau.